pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo sobre o desejado de todas as nações. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo fascinante que bota lado a lado duas coisas muito fortes: a fé de um soldado e a dor de uma mãe. Isso mesmo, Dani. A gente está falando do capítulo 32, o centurião. E o legal é ver como duas histórias de milagres que parecem não ter nada a ver uma com a outra acabam mostrando uma verdade incrível sobre compaixão e, olha só, humildade. Bora lá? Então, para a gente organizar a conversa, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro, vamos falar da fé desse oficial romano, uma fé que, sério, surpreendeu o próprio Jesus. Depois, vamos entender o que essa história toda ensina pra gente sobre humildade. Na sequência, a gente vai para uma cidadezinha chamada Naim, ver um milagre que simplesmente para a morte no meio do caminho. E, para fechar, vamos conversar sobre a esperança gigantesca que sai dessa história. É isso aí. Então vamos começar com essa figura, o centurião. Pensa bem, é um oficial romano, um cara que não era do povo judeu, sabe? E o que acontece é que o servo dele, um servo que ele gostava muito, estava muito mal, quase morrendo. E ele tinha essa convicção de que só uma pessoa no mundo poderia salvar o servo dele, Jesus. E o que eu acho mais impressionante, Dani, é que ele nunca tinha visto Jesus. A fé desse cara nasceu só de ouvir dizer, sabe? Dos boatos, das histórias que chegavam até ele. Ele não precisou da prova, não precisou ver para crer. Isso naquela época, e até hoje, né, é algo totalmente fora da curva. Ele só ouviu e, pá, acreditou. E olha que legal esse contraste que a gente vê agora. Porque, de um lado, você tem os líderes religiosos chegando em Jesus e falando tipo, olha, Jesus, ajuda esse cara aí, porque ele merece, viu? Ele é digno, ama a nossa nação, até construiu uma sinagoga pra gente. Eles estão basicamente apresentando um currículo do centurião, né? Isso, exatamente. Mas a visão que o próprio centurião tinha dele mesmo era o completo oposto. Enquanto todo mundo falava, ele é digno, a mensagem que ele manda para Jesus é, eu não sou digno. Ele não estava se apoiando no que ele fez de bom. A base dele era outra, a necessidade que ele tinha e o poder que ele acreditava que Jesus possuía. E essa frase dele, nossa, ela é o centro de tudo. Dize, porém, uma palavra. Pensa bem, o centurião era um militar. Ele entendia de autoridade. Ele sabia que quando ele dava uma ordem, ela era cumprida, ponto final. Ele olhou para Jesus e aplicou essa mesma lógica, só que num nível espiritual. Ele pensou, uma palavra dele basta. Não precisa nem se dar o trabalho de vir até aqui. E a reação de Jesus é de ficar de boca aberta. Ele fica maravilhado mesmo e se vira para a multidão e fala, olha, eu digo para vocês, nem em Israel eu encontrei uma fé desse tamanho. E o mais incrível é que naquele exato momento, a quilômetros de distância, o servo ficou curado. A fé do cara, a palavra dele, ativou o milagre sem que Jesus precisasse sequer chegar perto. Pois é, e essa história toda, que é fantástica, leva a gente para uma pergunta mais funda, né? O que de fato qualifica alguém para receber a ajuda divina? Será que são as nossas boas ações? O nosso currículo, como os anciãos pensavam? Ou será que é outra coisa? E a resposta que o livro dá é surpreendente e, ao mesmo tempo, libertadora. É basicamente assim: a nossa única qualificação, o nosso único título para receber a misericórdia de Deus é a nossa grande necessidade. É a gente reconhecer que está em apuros e precisa de ajuda. Não tem a ver com o quão bom a gente é, mas com o tamanho da nossa necessidade. O nome disso é graça. E olha só como esse versículo de Tito encaixa perfeitamente. Não por obras de justiça que fizemos, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. É exatamente o pensamento do centurião. Ele não chegou com a lista de boas ações dele, ele chegou com a necessidade. A ajuda não veio por mérito, veio por misericórdia. E o centurião, que era de fora, sacou isso de um jeito que a galera de dentro, os religiosos da época, não estavam conseguindo ver. É uma ironia muito forte, não é mesmo? Justo ele, o cara que era visto como pagão, o estrangeiro, foi quem conseguiu enxergar a glória e o poder de Jesus de um jeito claro. Enquanto isso, muitos que cresceram ouvindo as profecias, que deveriam ser os primeiros a reconhecer, não viram. Ele viu a verdade, enquanto muitos outros estavam meio que cegos pelo próprio orgulho, pela ideia de que eram bons o suficiente por si mesmos. Beleza, agora a gente muda completamente de cenário. Deixamos Cafarnaum e a história do centurião e a gente acompanha Jesus indo para uma cidadezinha chamada Naim. E logo que ele está chegando na porta da cidade, ele dá de cara com uma cena, nossa, uma das cenas mais tristes que se pode imaginar, um cortejo fúnebre. E não era um funeral qualquer, pessoal. Era o filho único de uma mulher que já era viúva. Tenta imaginar a cena, o desespero total dessa mãe.
Naquela cultura, perder o marido já era terrível, mas perder o único filho significava perder tudo: o amparo, o sustento, a esperança no futuro. Era o retrato da dor e da solidão absolutas. E a reação de Jesus é imediata e cheia de ação. A primeira coisa é compaixão. O texto fala que ele se moveu de íntima compaixão por aquela mãe. Depois da compaixão vem o consolo. Ele chega perto dela e diz simplesmente: não chores. Aí vem o toque da autoridade. Ele vai e toca no esquife, no caixão. Um gesto super ousado que faz o cortejo inteiro parar no meio do caminho. E então vem a ordem. Com aquela mesma autoridade que o centurião tinha reconhecido de longe, Jesus fala: jovem, eu te mando levantar-te. E o final é o impossível acontecendo na frente de todo mundo. O rapaz se senta, começa a falar e Jesus o entrega de volta para a mãe dele. Imagina a emoção dessa cena. A reação da multidão foi de choque total. Aquele choro de luto se transformou num silêncio de espanto. A Bíblia diz que um temor, um tipo de reverência profunda, tomou conta de todo mundo. E aí eles começaram a glorificar a Deus, gritando: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aquele cortejo que ia para o cemitério virou uma procissão de celebração da vida. E aqui tem um paralelo bem legal com a história do centurião. Porque esse milagre, assim como o outro, aponta para uma verdade que é muito maior. A história não é só sobre um rapaz que voltou a viver. É sobre a esperança que existe para todos nós quando a gente encara a dor mais difícil de todas, que é a dor da perda. Exatamente, Elisa. A grande mensagem aqui é que aquele mesmo Jesus que se compadeceu daquela mãe lá em Naim é o mesmo que hoje se compadece de cada pessoa que está de luto. O coração dele não mudou, sabe? A nossa dor, o sofrimento humano ainda toca ele profundamente. Ele não é um Deus distante, indiferente ao que a gente passa. E essa declaração que ele mesmo faz lá em Apocalipse é a garantia de tudo isso. Ele diz: eu sou o que vivo, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Gente, isso é muito poderoso. Significa que a morte não dá a última palavra. Ele já esteve lá, venceu, e agora ele tem as chaves, ele tem o controle. E a lógica volta a ser a mesma da história do centurião. A palavra dele tem poder. A mesma palavra que falou levanta-te para aquele jovem em Naim é a mesma palavra que hoje promete vida eterna para quem acredita. A ressurreição daquele rapaz é tipo uma pequena amostra, sabe? Uma prévia, uma garantia da ressurreição final que ele promete a todos. E a gente fecha com essa pergunta, que fica para a gente pensar. Como é que essa promessa da ressurreição pode transformar o nosso luto em esperança? Porque no fim das contas, entender que a morte não é um ponto final, mas talvez uma vírgula na história, muda tudo, né? A fé na ressurreição não apaga a dor do luto, mas ela injeta no meio dessa dor uma esperança que é realmente poderosa e transformadora. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembrem-se que esse é só um resumão. O material completo está esperando por você. É isso aí, valeu mesmo, gente. Foi muito bom mergulhar nessas histórias com vocês. A gente se vê na próxima. Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.